tocam, vem um recado especial. Eu vejo a música cristã como uma música diferenciada. Eu gosto muito das músicas que são seculares, são as músicas muitas vezes dos filmes, as músicas com poesia, as músicas com recados para a vida, né? As músicas que nos trazem alegria, vibração, as músicas que são músicas mais tristes. Eu gosto de muitas músicas, mas a música evangélica, a música cristã, ela tem um recado especial. E eu louvo ao Senhor pelos arranjadores, por aqueles que colocam cada parte, cada instrumento no lugar certo, com o sentimento certo, porque se a música vai para um lado e a letra vai para o outro, não adianta, a gente não consegue. Hoje eu estava no barbeiro. Eu pensei que você fosse rir de dizer que eu fui ao barbeiro, mas eu fui, e ele cortou alguma coisa, por incrível que pareça. Mas eu estava falando para ele exatamente sobre isso, porque um dos barbeiros, eu fico sempre trazendo uma palavra para o barbeiro, ele está cortando meu cabelo e eu estou cortando a palavra para ele. E então entrou um outro barbeiro com um cavaquinho. Eu vi que ele entrou com o cavaquinho, eu digo: rapaz, você gosta de cavaco? Ele disse: eu gosto. Aí começamos a conversar sobre isso, e eu falei sobre essa intenção de quando o Senhor converteu o meu coração, a intenção de levar um recado, a intenção de não permitir que a minha música fosse só, embora que é muito gostoso, uma música para dançar, uma música para a gente se alegrar, é muito gostoso tudo isso, mas a música cristã, ela tem recados de alma. É por isso que muitas vezes eu estou cantando e eu vejo que pessoas estão chorando, e eu não acho que está tão ruim assim, mas elas estão chorando. E eu pergunto: por que no meu coração, enquanto estou cantando, é difícil para o cantor muitas vezes, né? Pensar naquilo que está passando no coração das pessoas enquanto está cantando. Às vezes eu embargo, não tem jeito. Acabou, começou a chorar ali, eu olho para o outro lado, porque se eu ficar olhando para ele, eu vou acabar o quê? Chorando também, não é verdade? Mas por que está chorando? Não é porque a música está ruim, é porque Deus está falando com ele, é porque ele está lembrando de alguma experiência, é porque ele está deixando Deus sondar o seu coração. Eu sei que isso é real. Quando começo a escrever uma música, eu já começo a pensar: Senhor, eu tenho certeza que pelo menos uma pessoa será alcançada com essa música. E sabe quem é essa pessoa? Eu sou o primeiro a ser alcançado, mas eu sei que tem outras pessoas, Senhor, por isso que eu vou para o estúdio gravar, para que quando aquele sujeito, aquela mulher estejam lá sozinhos no carro ou no seu quarto, quando eles ouvirem essa música, a tua palavra numa música, será muito diferente, tenho certeza disso. Eu quero chamar minha esposa aqui. Vem cá bem. Vocês sabiam que nós estamos em lua de mel? Nós temos só 2 anos de casados. Porque o Senhor é maravilhoso. Enquanto ela vem, eu digo para vocês: pode pegar esse para você, vem. Muitos de vocês souberam que o Senhor levou minha esposa, Nilma, com quem eu vivi 47 anos. E o Senhor também levou o marido de Artemis, Carlos Oswaldo Pinto, professor de grego e hebraico no Seminário Bíblico Palavra da Vida. Ela já estava viúva há 6 anos, e eu viúva há 1 ano. Mas um homem não pode ficar só, a Bíblia dá esse conselho, não é verdade? Eu faço até uma advertência aqui: se o Senhor levou a sua mulher crente, com quem você viveu bem, não pense que a vida acabou, não, porque ela já está nos braços do Pai, mas você está com o pé aqui nesse chão ainda. Quando Deus criou a mulher, Ele fez porque sabia que o homem precisava. Por isso Ele diz: não é bom que o homem esteja só. Então o Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, eu que já tinha amado por uma vez, e tanto eu vou amar Nilma para sempre, quanto ela vai amar Carlos Oswaldo para sempre, porque o amor no Senhor nunca acaba, nunca acaba. Mas Ele nos deu uma outra chance,
E eu sou muito feliz, duplamente feliz. Deus gosta muito de mim, porque me deu uma outra missionária, uma outra mulher de Deus. E ela vai contar um pouquinho dela para vocês. Tudo bom com vocês? Nós estamos muito felizes de estar aqui. E o meu testemunho é bom ser cantado depois de Portas Abertas, porque eu também fui uma filha pródiga. Na verdade, eu nasci num lar cristão. Meus pais eram missionários da Missão Presbiteriana do Brasil Central. Missão Presbiteriana do Brasil Central. Reverendo Domingos Fernandes. Ele fundou a Igreja Presbiteriana de Guaratinga, também começou a de Rondonópolis, lá nos anos 40, e depois em Jataí, lá em Rio Verde. E então, na verdade, eu quase nasci num teco-teco, levando a minha mãe do Mato Grosso para o Hospital Evangélico de Rio Verde, também fundado pelo Dr. Gordon, presbiteriano também. Então, eu cresci num lar cristão, cantando os hinos da Bíblia, falando os versículos de cor. Mas muitos anos depois, quando eu estava no primeiro ano de faculdade, já no interior de São Paulo, eu era uma pessoa que meu pai precisava alcançar. E era muito difícil. Eu sei que ele orava muito por mim, mas eu mentia muito. Eu estava envolvida com a UNE, com o diretório acadêmico, e meus heróis eram Fidel Castro e Che Guevara, porque se você está na faculdade e não pensa assim, você pode, ficar bem assim, marginalizada. E aí era um mês de julho, e eu já estava fazendo meus planos de mentir para os meus pais e ir para uma festa da cerveja, aproveitar bem aquelas férias, quando de repente me aparece um grupo de jovens usando umas roupas ridículas, com um americano e esposa, com um sotaque bem carregado, que eles tinham chegado há pouco tempo. Eles eram o Jaime e a Judith Kemp, levando a segunda equipe de vencedores por Cristo, lá para o interior de São Paulo. E a única americana assim, solteira que estava lá, naquele grupo, era a Carolina, que não sabia falar português, e ela ficou na minha casa, dormindo na minha cama, eu dormindo numa caminha de armar do lado, e eu pensando, quanto imperialismo, até a minha cama eles vieram pegar. Daí, por causa disso, eu tinha que levá-la para todo lugar. Então, todos os meus planos foram por terra, água abaixo, cerveja abaixo, e eu tive que levá-la para todo que é lugar, eu tive que tomar conta dela, pajeá-la, levar. E se eu via algum colega meu lá na frente, e eu com aquela loirinha, com uma Bíblia desse tamanho do lado, vamos para lá, vamos para cá, tá?
E assim eu passei a semana inteira ouvindo aqueles jovens dando seu testemunho e ensaiando. E tinha um hino lá, que era assim: o Salvador batendo está. E aquilo ficou na minha mente, no meu coração, a semana toda. E quando chegou na sexta-feira à noite, depois que a Carolina foi dormir, eu fiquei lá, lutando com o Espírito Santo, que queria que eu abrisse a porta do meu coração, deitada lá, olhando para o teto. Até que, naquele momento, eu falei: eu me rendo, Senhor. E aí, de repente, tudo que eu tinha aprendido em casa, na escola dominical, tudo fez sentido para mim. Eu pude crer em tudo aquilo. E daí eu senti assim uma felicidade tão grande. Era como se eu estivesse livre de todas aquelas mentiras. E daí no dia seguinte, eu nem contei para ninguém, mas as pessoas olharam para mim, olharam para os meus olhos e perceberam que alguma coisa muito diferente tinha acontecido comigo. Agora o Paulo vai cantar uma música que é do testemunho dele, mas cada um de nós tem a ver com esse testemunho. Foi assim. Ok. Como ela disse, esse é o testemunho da minha vida, né? Se eu tivesse que contar, é difícil botar isso tudo numa música só. Mas se você lembrar, cante comigo e cante pensando no seu testemunho. Pense tentando lembrar de quando o Senhor, o mesmo que fez isso com Artemis, que fez comigo, fez com você também. E a gente sempre adora a Deus quando a gente lembra aquilo que Ele fez por nós, né? Vamos lá? Conheci o mundo mal e com ele seus ardis, me arrastei num lamaçal. Tudo isso porque eu quis saber mais de qualquer um, construir algum amor onde a paz pudesse ser a verdade pra eu ver. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Eu conheço agora sim a clareza de Jesus. Foi das trevas que eu vim, encontrei-me com a luz, e hoje quero sim saber do meu Mestre Salvador. Quero dar-lhe meu louvor, eu só nele posso crer. Mas Jesus Cristo veio e me achou assim tão sujo, e numa
cruz por mim derramou sangue tão puro. Foi assim que me salvou. Foi assim que te salvou. Foi assim que nos salvou. Louvado seja o Senhor por isso. Eu vou passar a palavra para um momento de recolhimento de dízimos e ofertas. Queridos irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor em Lamentações 3, 20, um texto muito conhecido. Diz assim a palavra do Senhor: minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã, grande é a tua fidelidade. Antes de irmos para o momento do ofertório, eu queria que nós dedicássemos um tempo de oração, que você derramasse o seu coração na presença do Senhor. Coloque diante do Senhor pessoas que ainda não conhecem o Senhor Jesus. Lembre-se também dos enfermos. Eu estou me lembrando aqui do reverendo Fábio, da Diene. O reverendo Fábio está tratando do câncer, e tantas outras pessoas queridas. Vamos colocá-las diante do Senhor. Lembrar dos projetos missionários. Nossa igreja está nesse projeto de expansão. Ore por isso também. Então nós vamos dedicar algum tempo aqui de oração. Se você quiser se ajoelhar, fique à vontade. Se quiser ficar sentado, o importante é que o teu coração esteja rendido na presença do Senhor. Vamos orar.
Senhor Deus, mais uma vez estamos na Tua presença, Pai. Queremos trazer à memória o que nos traz esperança. O Senhor Jesus é a nossa esperança. O sacrifício no Calvário é a nossa esperança. A esperança de uma alegria bendita, a esperança da vida eterna. Obrigado, ó Deus, porque as Tuas misericórdias não têm fim, ó Pai. E nós queremos colocar diante de Ti, ó Deus, a vida dos enfermos. Ó Pai, que o Senhor dê forças, que o Senhor fortaleça o coração, ó Deus, daquele que está abatido. Ó Deus, renova, restaura. Cuida, Senhor, daquele que está desanimado. Que haja renovo, que haja restauração, ó Deus. Senhor, obrigado pelo Teu grande amor. Nós Te louvamos, ó Deus, pelo Teu Santo Espírito, que habita em nós e molda o nosso coração, que nos consola, que nos conforta, que nos anima. Ó Deus, anima os Teus servos nesta noite. Queremos também, ó Deus, colocar diante de Ti aqueles que ainda não Te conhecem, ó Pai. Ó Senhor, que os Teus eleitos venham, que eles se acheguem aqui, e que nós possamos, ó Deus, com ousadia, proclamar o Teu Evangelho, como foi testemunhado aqui no salão de barbearia, no supermercado, em todos os lugares onde estivermos, que possamos brilhar a Tua luz, ó Deus. Nos dê intrepidez, nos dê coragem. Pedimos também, ó Pai, pela Tua igreja, pedimos pela Igreja Presbiteriana de Pinheiros, este projeto, ó Pai, de expansão, que o Senhor abra as portas, que o Senhor abençoe a vida, Pai, da liderança desta igreja, do conselho. São tantos desafios, ó Deus, mas sabemos que o Deus que chama é o Deus que sustenta também, e nós confiamos sempre em Ti, confiamos na Tua direção, ó Pai. Muito obrigado por tudo, oramos no nome de Cristo Jesus, amém e amém. Vamos cantar mais uma canção, enquanto consagramos ao Senhor os dízimos e as ofertas. Você que está nos acompanhando também, você pode contribuir. Nós estamos nesse projeto do Galpão, você pode nos ajudar, está aí o QR Code, se você se sentir aí tocado, se você entender, nos ajude, contribua aqui. Vamos lá, pastor. Essa é uma música de consolo. Deus tem me dado algumas músicas assim, e eu, ao olhar para as pessoas, sempre no auditório, nunca posso saber aquilo que está além do seu rosto, não é? Então essas músicas vão com o endereço certo onde Deus quer que elas cheguem. Prestem atenção. Situações nessa vida me fazem sentir que não sou forte a ponto de até resistir. Nesses terríveis momentos, os maus pensamentos me querem levar a um extremo de vida que meu equilíbrio se deixa enganar. Instantes que se prolongam, tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou. Tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Não, não,
pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Instantes que se prolongam tentando mudar tudo que já se fez novo, pois Cristo mudou, tentando hoje trazer o que eu tento esquecer. Sou vencedor e ninguém poderá me deter. Oh não, pois eu sei que jamais eu provado serei, além do que eu possa suportar. E se ainda eu cair e pensar que é o fim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue sim, Jesus me ergue e segue junto a mim. Lá, 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 lá. Dá vontade de ficar cantando esse lalaiá a vida inteira. É bom demais, né? É gostoso a gente saber que nós nunca seremos provados além daquilo que a gente possa suportar. Eu acredito que as coisas podem ficar muito difíceis, mas muito difíceis, mas muito difíceis. Mas quando a gente sentir que não dá mais, então Ele vem e nos segura, e nos pega, e nos traz, e nos consola. Eu não sei quantos de vocês já experimentaram dor tamanha. Eu nunca pensei que ia experimentar, mas experimentei. E eu posso me alegrar ao cantar essa música, porque eu sei o que é ser consolado. E eu louvo ao Senhor por isso de todo o meu coração. Eu estava nas matas da Amazônia peruana, e ali eu estava junto com alguns indígenas. O principal deles, Fidel Nanan Tachauit. Fidel foi alguém que eu conheci através de uma última viagem, naquela época que eu havia feito ao Peru. Nós fomos cantar no Peru algumas vezes, e em cada vez que eu fui cantar no Peru, a primeira vez inclusive nós fomos com toda a banda, até a bateria completa nós levamos. Parecia um grupo americano que vinha cantar no Rock in Rio. Era equipamento para tudo quanto é lado. E quando a gente chegou no aeroporto lá em Cusco, no Peru, ninguém veio nos buscar. Agora nós temos uma semana para dormir embaixo da ponte. E eu vi que o pastor que nos levou, pastor Ivan, da Igreja Batista lá de como é que é a capital do Acre? É Rio Branco, né? Então o pastor de Rio Branco, ele nos levou, e agora no aeroporto eu estou vendo que ele está para lá e para cá, e eu digo, tem problema. Eu falei, pastor, o que está acontecendo? Ele disse, não, está tudo bem, fica tranquilo. Eu digo, mas não tem condição, pastor, estou vendo que o senhor está roendo as unhas aí. É que
o pessoal que vinha buscar a gente não apareceu. Eu digo, isso eu já vi, já percebi desde o princípio, mas e daí? O senhor já ligou para a igreja lá? Eu disse, é claro que eu já liguei para a igreja, pastor, mas a secretária atendeu. Eu digo, mas e daí? Ele disse, a secretária olhou na agenda e não tem grupo nenhum brasileiro inscrito lá para o culto. Eu digo, joia, e maravilha. E então, por que não falou com o pastor? Eu digo, porque ele disse, porque o pastor não está na igreja. Ué, mas pega o telefone, onde é que ele está? A secretária não sabe? Não, a secretária sabe, ele está lá nas matas. Ele está fazendo um trabalho com os indígenas. Ué, e não tem rádio lá, não tem nada. Não, pastor, não tem comunicação. E quando é que ele vai voltar? Ninguém sabe. Eu digo, maravilhas. E agora, o que é que a gente vai fazer? Pensei eu. Aí o pastor teve uma brilhante ideia, ele lembrou-se de alguém que ele conhecera, um missionário brasileiro que estava lá no Peru há alguns anos, e ele tinha um número na cadernetinha, e ele disse, deixa eu ver se eu consigo achar esse homem. Era a esperança, e achou. E esse missionário vem com o seu carrinho caindo aos pedaços, e eu vim buscar todo mundo. Eu acho que ele pensou que eram uns 2,5 mais ou menos, né? Aí tinha a banda toda ali, 10 camaradas, com fome, com sede, e precisando dormir, com frio. E aí ele falou, é esse pessoal? É só isso. Aí resultado, tivemos que alugar umas 2 vans para levar tudo, e fomos para a casa de uma família, meus irmãos. Veja que coisa linda, uma família, o pai, a mãe, 2 meninas, 2 jovens e um garotão, um adolescente. Aquela mulher lavava roupa para um hotel e ele era guarda de trânsito. Nos acolheu a todos na casa. Eu sinceramente fiquei preocupado, eu fiquei pensando, como é que vão arranjar cobertor para todo mundo aqui, um frio de lascar? E comida, como é que vai ser? Então, eu estou pensando, mas ninguém falou nada, a gente está ali esperando. E Deus nos providenciou tudo através daquela família. E nós chegamos num ponto que a gente, quando pensou em ir para Cusco, a gente analisou que talvez pudesse sobrar um tempinho para a gente dar um pulo, conhecer Machu Picchu. A gente viu lá fotografia, bonito, levamos uns $. Mas aí quando eu vi aquela mulher lavando a roupa do hotel num tanque, naquela água fria, esfregando aqueles lençóis, aquele negócio todo, eu chamei a galera e digo, olha gente, não tem a menor chance. Eu sei que vocês trouxeram um trocado, eu trouxe algum também, vamos juntar tudo isso aí, nós precisamos ajudar essa mulher. Compramos uma máquina de lavar para ela. Ela vibrou. Quando chegou aquela caixona grande lá que ela viu, ela disse, eu não acredito, e ficou toda emocionada, e nós também, porque melhor é dar do que receber, não é? Então não fomos a Machu Picchu. Não fez a menor diferença, porque a alegria de ver os olhos daquela mulher chorando por ganhar uma máquina de lavar. Eu falei, puxa vida, Senhor, que coisa incrível. Nós pensamos que vínhamos aqui para fazer um trabalho assim, o Senhor nos deu essa chance. Meus irmãos, isso foi o começo de um projeto muito especial para o qual o Senhor me chamou e chamou a muitos brasileiros. Quem sabe alguns estejam aqui nessa noite sem saber disso. Preste atenção. Por quê? Porque eu estava agora numa última viagem, passando na casa de um pastor de uma Assembleia de Deus, cuja igreja cantamos na ida. Na volta fomos nos despedir, e eu falei, meu irmão, você tem que ir, eu estou com agonia no meu coração, já vim aqui no Peru algumas vezes, e eu sei que Deus quer falar alguma coisa para mim, mas eu não consegui saber que coisa é essa. E eu tenho uma pergunta a lhe fazer, faça-me. Ele, pastor Isaquiel, grandão, alto assim, ficou em pé na minha frente. Eu digo, eu sei que você é um pastor brasileiro que está aqui no Peru já há vários anos. Tem alguma coisa aqui que você sente que gostaria muito, muito, muito de fazer, mas você não consegue fazer?
Aí ele olhou para mim assim, como que eu estivesse interpretando algum sonho dele, alguma coisa, e ele disse: espera um pouco. Foi lá na gaveta da cômoda da sala, abriu, pegou um pendrivezinho pequenininho assim, e disse para mim: está aqui, talvez essa seja a sua resposta. Só abra quando chegar no Brasil, tá bom? Eu disse: está feito. Meus irmãos, eu fiquei louco para chegar depressa no Brasil. Quando eu cheguei, eu peguei aquele pendrive, espetei, e tinha um filminho. E nesse filminho aparecia um índio que falava e chorava pelo seu povo. Era Fidel Nantay Shawit. Fidel chorava, e ele dizia que ele estava orando e pedindo, implorando a Deus que mandasse de algum lugar do mundo alguém que pudesse ajudá-lo a traduzir a Bíblia no dialeto do seu povo, os Aguarunas do Peru. São 80 mil pessoas, você pode conferir na internet se quiser. E quando ele falou aquilo, quando vi as lágrimas daquele homem chorando pelo seu povo para que eles tivessem a Bíblia, o Senhor rasgou meu coração. E o Senhor confirmou na minha alma: era isso que eu queria dizer para você, em outras palavras, né? E então eu liguei imediatamente para o pastor Ezaquiel, eu disse: olha, já abri o pendrive, eu já vi, e Deus falou comigo através, é isso mesmo, eu quero conhecer esse homem. E ele disse: pastor, aí começou a desconversar. Ele começou a dizer: pastor, é muito difícil, pastor, chegar lá na tribo, o senhor não sabe, eu já fui lá. Eu digo: se você já foi, você acha que eu sou menos homem? Não, eu vou também. Aí ele disse: não, mas pastor, cara, a gente tem que fazer tantas horas de avião, depois tem que ir tanto, depois de barco. Eu digo: para. Eu quero ir lá, eu faço questão de ir lá, eu preciso ir lá. O Senhor já me convenceu de que eu tenho um trabalho a ser feito lá. E aí então, tomei avião Brasil até Lima, de Lima outro avião até Pucallpa, onde fui conhecer Fidel, na Nantay Shawit. E fomos com Fidel, tanto eu quanto Ezaquiel e quanto o Fidel fomos de carro até um determinado local, um local que eu não lembro mais. Chegamos ali, pegamos um teco-teco, igual você falou, teco-teco, onde quase você nasceu. Nós pegamos um Cessna, um 52 ou um 72, eu não sei. Pegamos aquele Cessna e voamos até um outro lugar, dali pegamos barco. Bom, eu não vou precisar dizer. Eu sei que o último trecho da viagem que eles haviam dito que nós iríamos fazer eram 8 horas a pé, só por dentro da mata. Eu fiquei pensando, eu digo, sei lá, até falei, naquela época eu falei para Nilma, né? Eu disse: Nilma, o que você acha? Falei com meus filhos, o que vocês acham e tal? Você acha que... pai, se o senhor está disposto, vai. Aí Nilma falou: eu acho melhor você ir no médico, ver como é que está esse coração e tudo mais. Eu falei: cara, eu não... Aí o médico uma vez perguntou para mim: você já fez check-up? Eu digo: check-up? O que é isso? Mas aí eu fui lá e aí fez lá uns negócios lá e tal, e disse: você tem um pouco de pressão alta, mas é pouco, mas já é considerado pressão alta, né? Aí então você vai ter que, a partir de agora, você vai ter que andar com 2 mulheres. Você vai ter que andar com sua esposa, Nilma, e você vai ter que andar com losartana todo dia. Tá bom? E fui. Mas quando chegou lá, Deus teve misericórdia da gente, e em vez da gente ir às 8 horas a pé por dentro da mata, eles arranjaram umas canoas pequenas, 2 canoas pequenas, e eles vinham pelo Igarapé, porque muitas vezes era assim que a gente tinha que passar na água, a pé mesmo. Aí, porque tinha galho de árvore, tinha coisa no caminho, e às vezes ficava tão rasinho que não dá para... E a gente tinha que carregar a canoa por volta. Aí eu falei: cara, eu acho que seria melhor ter gasto essas 8 horas lá no mato do que isso aí. Mas quando nós chegamos lá, meus irmãos, aquelas mulheres com penduricalhos, com negócio, aquelas contas, aquele negócio, todas de azul, bonita, vieram nos receber. E ali eu conheci os índios Aguarunas do Peru. Um mais baixinho assim, eles são todos de estatura pequena, mas um mais baixinho assim, cabelo lisinho, eu não sei nem se ele passava alguma coisa assim, ele era o chefe. E ele chegou e chamou o Fidel, porque eu tinha que falar em espanhol, quer dizer, portunhol, e o Fidel de espanhol traduzia para eles no dialeto deles, né?
Aí esse camarada chega, botou o dedo literalmente no meu nariz, assim, e disse: outros homens vieram aqui já muitas vezes, e eles vieram aqui, e eles prometeram nos ajudar, e eles prometeram comprar isso, fazer aquilo outro, e foram embora e nunca mais voltaram. Você é esse tipo de homem? Falei, o cara falou agressivamente mesmo assim, sabe? Falei, o cara nem me conhece, né? Mas falei, olha, eu não vim aqui fazer nenhuma promessa para vocês. Sabe quando a Bíblia diz que você vai ser levado em circunstâncias que o Senhor vai colocar na sua boca o que precisa dizer? Eu disse, não, eu não vim fazer nenhuma promessa. Mas Deus, eu nem sabia como eles criam em Deus, se criam, se não criam e tal. Eu disse, mas Deus me mandou aqui por uma razão só. Ele tem me pedido para escrever o livro dele para vocês, escrever a Bíblia para vocês, na sua língua, no seu dialeto. Aí, rapaz, eu falei, eles ficaram tudo quietinho, igual vocês estão agora. Quando eu acabei de falar, adivinha? Eu falei, não sabia nem que índio batia palma, rapaz, assim, desse jeito. Mas eles bateram palma, eles gostaram da coisa, aí vieram e chegaram para mim, e ficaram juntinho de mim, eles chegam pertinho assim, né, e tal. E nós começamos um projeto chamado Projeto Aguarunas. Nesse projeto a gente começou a fazer a tradução da Bíblia e, pasmem, Fidel Nanantai Shawit, foi esse homem que o Senhor o separou da tribo junto com outros meninos, que foram mandados da tribo para fora, sabe para quê? Para eles ficarem lá fora, para eles aprenderem espanhol, para eles estudarem, para eles, quem sabe, se tornarem políticos e assim defenderem as causas deles, a madeira deles, ouro, os minerais que eles tinham. Mas não foi esse o plano de Deus para Fidel e para alguns daqueles jovens. Um pastor da Assembleia de Deus achou o Fidel lá embaixo da ponte, cuidou dele, deu estudo para ele, ele aprendeu espanhol, ele foi convertido pelo Senhor, e ele foi conduzido a fazer teologia, fez seminário, fez linguística, foi profundamente preparado para ser um tradutor da Bíblia para o seu povo. E agora esse homem é com quem eu estou conversando. E com ele nós começamos esse projeto que já vai fazer 12 anos. 12 anos. Só que tem um detalhe, meus irmãos. A Bíblia já está toda traduzida no dialeto deles. Todinha. Não é Novo Testamento, não é livro de João, não é coisa da... A Bíblia toda traduzida no dialeto dos Aguarunas. E mais, nós estamos em parceria com a Sociedade Bíblica do Brasil. Eu fiquei tão contente porque me receberam lá, eu passei para eles a ideia do projeto, eles abraçaram o projeto. E hoje, qual é a posição disso hoje? Hoje, exatamente hoje, nós que tínhamos colocado um alvo de fazer 5.000 Bíblias. E olhe que tipo de Bíblia, com capa de couro, com o melhor papel Bíblia do mundo, que é o papel que vem da China, com concordância bíblica, com índice, com mapas, com ajudas bíblicas, introduzindo os livros, uma série de coisas que nós temos nas nossas Bíblias aqui. E então nós colocamos um alvo de 5.000 Bíblias, no mínimo. E esses dias eles mandaram para mim o relatório, porque todas as ofertas que entraram para isso, nada veio para o Logos, nada veio para a missão. Foi tudo diretamente enviado pelo Pix da Sociedade Bíblica do Brasil. E aí eu recebi a notícia, pastor, nós já estamos com 6.500 Bíblias. Já temos os recursos para fazermos 6.500 Bíblias. Mas eu queria fazer um desafio para o senhor. Eu estou pensando, já que a gente vai rodar essas máquinas e tudo mais, pastor, eu quero desafiá-lo a gente fazer 7.000 Bíblias. Aí eu pensei, poxa, são 500 Bíblias a mais que tem que fazer, e já é para entrar na máquina, então eu tenho que me responsabilizar por isso.
Aí fui nos Estados Unidos agora, falei, algumas pessoas se manifestaram e tudo. Hoje nós estamos precisando de 360 Bíblias para completar isso aí, tá bom? Eu quero lhe dizer uma coisa, essa não é uma mensagem com 3 pontos, essa não é uma mensagem com introdução e com aplicação, conclusão, não, essa é uma mensagem direta e muito direta ao coração de tantos quantos estão aqui e de tantos quantos estão lá. Você sabe quem Deus move para fazer uma obra assim? Convertidos em Cristo Jesus. Você sabe quem é um adorador? O adorador é aquele que foi convertido pelo Senhor dos Senhores. Então, meus irmãos, eu fico impressionado com Fidel, eu fico impressionado com aqueles outros tradutores que o ajudaram. Quando eu cheguei lá, sabe o que Fidel fazia para ser sustentado? Era o modo que Deus o sustentava. Ele e a esposa faziam chup-chup, sabe o que é chup-chup? Aquele saquinho com coisa, fazia aquele geladinho para vender, para o seu sustento, e ele encarregado de fazer a tradução das Escrituras. Então, quando nós fizemos o projeto, separamos, agora ele tem um sustento, um salário durante todos esses anos, através da Missão Evangélica Logos, meia dúzia de gatos pingados músicos. Isso não tem nada a ver com música, isso tem a ver com missões, mas um verdadeiro músico é um missionário. Um verdadeiro crente é um missionário. Eu fico pensando, meus irmãos, quantas vezes nós podemos pensar que nós já somos de Cristo, que nós já fomos convertidos pelo Senhor através do Evangelho, mas a minha pergunta é, onde nós estamos? Quem somos de fato e o que estamos fazendo na causa do Senhor? O quanto nos emocionamos com esse reino, o quanto de fato percebemos que a salvação não foi só um simples ato de Deus, eu digo só, mas é lógico que é grandioso, de nos pegar quando mortos nós estávamos nos nossos delitos e pecados. Não havia a menor chance de eu dizer nada, não havia a menor chance de eu levantar minha mão no apelo, não havia a menor chance de eu dizer sim, eu era morto, não tinha nada para fazer. Mas aí o Senhor me alcançou e Ele me deu vida, e me deu vida em abundância. Sabe o que é vida em abundância? Vida em abundância é vida que se derrama em outras vidas. Vida em abundância é como aquela água que você vai botando no copo e vai botando e começa a derramar e vai escorrendo. Ele nos deu vida em abundância. Então, eu gostaria de deixar com vocês essa palavra. Não é um sermão, mas é uma palavra viva, de missões no seu coração. Talvez você não esteja sentindo nada a esse respeito. Aí, eu gostaria de convidar você a que entregasse a sua vida a Cristo Jesus. Porque é impossível para o coração de alguém que já é convertido de verdade, não sentir a dor daqueles que estão perdidos, não se envolver com missões. E eu digo se envolver de muitas maneiras. Eu tenho várias senhoras, eu tenho certeza que aquelas senhoras ganham pensão do seu marido que já morreu, mas elas são fiéis, às vezes em nos mandar 10, 20 reais por mês para missões. E eu fico pensando, quantas vezes há tantas pessoas com tanto recurso, e às vezes a gente é até tentado, né? Eu estou vendo meu querido amigo aqui, trabalha lá com os ribeirinhos, né? E ele sabe exatamente do que eu estou falando. Quantas vezes a gente tem uma carência muito grande para um projeto, e as primeiras pessoas que vêm na nossa cabeça são aquelas pessoas que têm muita grana, crentes que têm muita grana. A gente pensa que Deus vai suprir a necessidade através deles, e Deus faz diferente, e às vezes não, na maior parte das vezes não vem daí, não vem daí.
mas são pessoas que com pouco participam, com seus talentos participam, com suas orações participam. Elas estão envolvidas de fato na obra do Senhor. Guarde essa mensagem no seu coração. Nós ainda temos alguma carência nessa questão das Bíblias. Se Deus tocar no seu coração nesse sentido, nem falei com o pastor, com os pastores, nem falei com vocês sobre isso, mas a igreja é a igreja, está em todo lugar, está aqui dentro e está lá fora, através da coisa. E se você sentir no seu coração o desejo de ser parte disso, porque é uma honra, é um privilégio ser parte disso. Ninguém ajuda a obra missionária, alguém é ajudado por participar na obra missionária. Então, se Deus tocar no seu coração, a primeira coisa que eu falei com o Senhor quando começou o projeto foi o seguinte: Senhor, o Senhor não está vendo? Você não está vendo? Nós somos músicos, Senhor. Nós vivemos pela fé, nós não temos recursos. E como é que a gente vai fazer? E ele disse: eu sou, sabe quem? Eu sou o Senhor dos Exércitos. E eu já tenho um exército preparado para a salvação daquelas pessoas lá. E eu falei: cadê esses soldados, Senhor? Ele disse: em qualquer lugar que você for, simplesmente diga isso para as pessoas, e os meus soldados se levantarão onde eles estiverem. Por isso que eu disse, é bem provável que aqui nós tenhamos alguns soldados, homens e mulheres, eu não sei, mas se tiver aqui, com toda certeza o Senhor os levantará. Que Deus abençoe a sua vida, o seu coração. Se você ainda não entregou a sua vida a Cristo Jesus, ouviu o testemunho que Artemis deu, chega o momento, chega a hora, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. E se você já é convertido pelo Senhor, você é um missionário, sem dúvida alguma. Vamos cantar a última canção. Eu vou pedir a minha esposa que venha. Em dado momento da música, eu vou pedir que vocês se coloquem de pé. Não agora. Naquele momento eu vou fazer o gesto para que vocês se levantem. Em outro momento, a música falará a respeito de darmos as mãos, então eu vou pedir que vocês o façam. Até podem ligar aí nos corredores, onde der, né? Mesmo que ali tenha essa coisa aí, dá para passar o braço, a mão aí. Eu queria que a gente estivesse ligado, sabe? Aí uns com os outros. E no final da música tem um apelo especial. Cadê as mulheres, as moças? Levantem a mão assim, deixa eu ver onde é que vocês estão aí. Tá, tem bastante. E então, num determinado momento, já mais para o fim da música, eu vou fazer uma parte com os homens. Então os homens, quando eu der o sinal e eu me afastar um pouco dela, vocês homens vão olhar para mim e vão cantar a parte que eu estou cantando, sem ensaio. E as mulheres vão olhar para ela e vão cantar a parte dela também, sem ensaio. E eu sei que vai ficar muito bonito. Vamos fazer? Tá? Ok, então vamos lá. Mais uma vez, minha gratidão aos músicos pelo empenho e tudo mais. Muito obrigado. Deus os abençoe grandemente. Ok. Queria tanto ver o meu Senhor descer, vindo me encontrar. Eu posso até imaginar a refulgente glória do Senhor Jesus, transpondo as brancas nuvens
no mais puro azul, onde nem sul nem norte existirá, e em meio a lágrimas, sorrisos de alegria e de prazer. Eu que era cego agora posso ver, contemplar, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Ó Pai, eu queria tanto, tanto ouvir o som que vai abrir o encontro triunfal, rever amigos que um dia em Cristo foram feitos meus irmãos, e agora sim podemos dar as mãos, pois temos todos somente um só Senhor, e eis o consolo que envolve a minha vida, o meu Senhor Jesus, que foi morto sim naquela cruz, voltará, enfim. Por isso eu canto glória, glória, glória ao autor da minha fé. Glória, glória ao autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. A última vez. Glória ao Senhor, glória ao Senhor, o autor da minha fé. Aleluia, aleluia. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Senhor. Senhor Deus, é muito bom saber que o Senhor está aqui. Toda honra, toda glória, todo louvor sejam tributados a Ti nesta noite. E a Tua glória, ela nos aquece, a Tua glória nos enobrece, a Tua glória aquece o nosso coração, a Tua glória é a nossa esperança, é o nosso prazer, é a nossa alegria. Pai, renova os nossos corações nessa noite, e
e que ao voltarmos para casa, saímos daqui cheios do poder do Teu Santo Espírito, para sermos missionários do Senhor, onde o Senhor nos enviar. Levanta os recursos, levanta as pessoas, que a Tua obra continue sendo feita de forma irresistível, intransferível pela Tua igreja. Leva-nos em paz para casa. Abençoe o pastor, o seu ministério, a sua família, Ministério Logos, que eles continuam firmes, protegidos pelo Senhor, fazendo a Tua obra. A nossa oração em nome de Jesus, amém. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus nosso Pai, que a comunhão, o carinho, o conforto, a alegria do Espírito Santo estejam em cada um aqui, em cada família, na família de Deus, hoje e sempre. Amém, sim, amém.